dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, sou instrutor de trânsito no litoral do Paraná. Estou aqui gravando esse vídeo para levar uma informação importantíssima para os senhores, senhoras e senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Um vídeo de revisão, hashtag vídeo 8 de revisão, vídeo aula 8. Estamos começando do número 80, porque no canal, hashtag Prof. Ronald Scremin no YouTube. Para você que é inscrito, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Tem vídeos até o exercício 79. Então, por isso, estamos iniciando aqui no exercício 80. Se cair na tua prova essa questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Eu vou pedir para você pausar o vídeo e tentar responder e relembrar da aula que você teve com o seu professor e outro CFC, em outro centro de formação de condutores, ou para você que é aluno nosso. Se o pagamento da multa for feito antes do vencimento, no banco será cobrado 80% do valor? Lembra da aula teórica? Existe duas maneiras de pagar a multa com desconto. Se for paga no banco antes do vencimento, com o boleto, essa afirmativa aqui é verdadeira. Se paga 80% do valor com 20% de desconto. Se a multa for paga pela internet através do aplicativo Detran Paraná, também tem desconto. É pago 60% do valor com 40% de desconto. Então, no exercício 80, já achamos a resposta certa, letra A. Se o pagamento da multa for feito antes do vencimento, no banco será cobrado 80% do valor. A letra B, não existe desconto, será cobrado o valor inteiro? Existe sim desconto. Se pagar no banco, se paga 80%, e se pagar pela internet, 60%. Todas estão corretas? Não, todas não. A letra B está errada. Só chegará a notificação da multa se for dado o flagrante pelo agente de trânsito. A letra B e a letra D estão incorretas, estão erradas. Essa afirmativa aqui também é falsa. Só chegará a notificação da multa se for dado o flagrante pelo agente de trânsito? Não. Se não for dado o flagrante, a multa vai chegar. Também já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso, que a multa só chegará se o condutor tiver assinado a multa. Isso é uma afirmativa falsa. Não precisa assinar, não precisa o policial militar ir atrás com a viatura e informar o condutor infrator que ele está autuando, que ele está notificando. Um exemplo disso é quando alguém excede os limites de velocidade e passa num radar. Não tem ninguém indo pegar a assinatura do motorista, não tem um agente de trânsito indo atrás, um radar notificou o excesso de velocidade com foto. Então, é uma afirmativa falsa, letra D. Só chegará a notificação da multa se for dado o flagrante pelo agente de trânsito. Verdadeiro? Exercício número 80, a resposta certa, letra A. Se o pagamento da multa for feito antes do vencimento no banco, será cobrado 80% do valor. Exercício número 81. Segundo o CTB, você lembra o que significa a sigla CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Condutores habilitados no Brasil que cometerem duas infrações gravíssimas, terá o direito de dirigir suspenso por 6 meses, quando atingirem quantos pontos no prontuário? Letra A, 20 pontos na CNH. Letra B, 30 pontos na CNH. Letra C, 40 pontos na CNH. Letra D, 50 pontos na CNH. Então, a CNH definitiva, antes do dia 12 de abril de 2021, todo condutor que atingia 20 pontos teria a carteira suspensa.
E tem algumas categorias de infrações que não precisa nem de pontuação, suspende direto. Por exemplo, beber e dirigir, artigo 165. Todo condutor autuado sob a influência de álcool tem a carteira suspensa por 12 meses. Nesse caso aqui do exercício 81, todo condutor no Brasil que computar no prontuário 2 infrações gravíssimas, terá o direito de dirigir suspenso quando atingir 20 pontos no prontuário. Lembrando que no dia 12 de abril de 2021, o condutor que tiver uma gravíssima vai ter a carteira suspensa quando atingir 30 pontos. O condutor que tiver 2 gravíssimas vai ter a carteira suspensa por 6 meses quando atingir 20 pontos. Condutores que não tiver nenhuma infração gravíssima vai ter a carteira suspensa quando atingir 40 pontos. Essa regra entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. 20 pontos para quem tiver 2 gravíssimas, 30 pontos para quem tiver uma gravíssima e 40 pontos para quem não tiver nenhuma gravíssima. Resposta certa do exercício número 81, letra A. Exercício 82. Quem é responsável pelo pagamento da multa? Assinale a alternativa correta. Letra A, o condutor. Letra B, o passageiro. Letra C, não precisa pagar a multa. Letra D, o proprietário. Sem muitas delongas, quem é que tem que pagar a multa? É o proprietário do veículo. O proprietário. Alguns candidatos à PPD, a permissão para dirigir, por causa da ansiedade, por causa do nervosismo, acaba respondendo letra A, o condutor. Não é o condutor, é o proprietário. Nem sempre o condutor é o dono do veículo. Por exemplo, se você emprestar o seu automóvel para alguém, para o teu irmão, para o teu amigo, para alguém, e esse alguém cometer uma infração de trânsito, aonde vai chegar a multa? Na tua casa. Teoricamente, quem é que vai pagar? O proprietário do veículo, você, dono. Claro que no particular você vai cobrar da pessoa que cometeu uma infração de trânsito com o seu veículo, né? Levando em consideração toda a notificação, quando chega na casa do proprietário, o proprietário terá 30 dias para apresentar ao condutor na Jari para que ele não perca pontos na carteira de habilitação. A multa vai ser gerada normalmente. Não era o dono que estava conduzindo o veículo, mas era o veículo do proprietário. Então, resposta certa do exercício número 82. Quem é responsável pelo pagamento da multa? Letra D de dado, o proprietário. Exercício número 83. Segundo o CTB, quem aplica as penalidades de trânsito? Letra A, a autoridade de trânsito. Letra B, o agente de trânsito. Letra C, o policial que fez a notificação. Letra D, o prefeito. Lembra da aula? Para você que está se preparando para a segunda etapa de habilitação, legislação de trânsito. Nós temos penalidades e temos medidas administrativas. Quem é que aplica as penalidades? É a autoridade de trânsito. Letra A, autoridade de trânsito. Quais são as autoridades de trânsito? Os profissionais do Detran, funcionários do Detran e a Polícia Federal, a PRF. Do Detran, a autoridade de trânsito que aplica. O agente de trânsito, não. O agente de trânsito é o policial militar que está na via fiscalizando condutores que estão conduzindo de maneira incorreta, sem equipamentos obrigatórios, sem habilitação, de maneira errada. Então,
os agentes de trânsito têm o poder de notificação. Quem é que multa? É o agente de trânsito? Não é o agente de trânsito. O agente de trânsito preenche o recibo da multa e manda através do celular, hoje tudo sistema, né? Ele manda pelo sistema pro Detran e o diretor do Detran, né, distribui as multas com os funcionários para analisar cada multa. Depois de corrigidas, ela chega até o diretor do Detran, é que emite a multa para casa do proprietário. Então, quem é que multa? A autoridade de trânsito. Quem é que notifica? É o agente de trânsito. O agente de trânsito preenche a multa. Ele coloca a data da multa, o horário, o nome da rua, a placa do veículo e ele coloca o nome dele. Mas a resposta certa é no exercício 83. Segundo o CTB, quem aplica as penalidades de trânsito? Resposta certa, letra A, autoridade de trânsito. Exercício 84. Qual das alternativas abaixo é uma medida administrativa? Letra A, multa. Letra B, retenção do veículo. Letra C, suspensão do direito de dirigir. Letra D, cassação da CNH. Nós temos penalidades e medidas administrativas a partir do artigo 256. No artigo 256, quais são as penalidades de trânsito? Vamos lembrar? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e curso de reciclagem. Essas são as penalidades aplicadas pela autoridade de trânsito. E quais são as medidas administrativas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento do documento de habilitação, recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, recolhimento do CRLV, realização de exames, transbordo do excesso de carga. Então, essas são as medidas administrativas aplicadas pelo agente de trânsito, pelo policial, que está lá fiscalizando o trânsito, fazendo blitz. Qual das alternativas abaixo é uma medida administrativa? A resposta certa no exercício 84, letra B de bola. Retenção do veículo. O que é retenção do veículo? É parar o veículo, reter o veículo. É quando o policial pede para o condutor, né, encostar na lateral da pista o automóvel para averiguar a documentação, se ele é habilitado, se está tudo, né, correndo de maneira adequada, de maneira como a legislação determina. Multa, não. Multa é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir também é uma penalidade aplicada pela autoridade de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Cassação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Não. Cassação da CNH é uma penalidade de trânsito. Resposta certa no exercício número 84, letra B de bola. Exercício 85. Qual das alternativas abaixo é uma penalidade? Acabei de reportar no exercício 84 sobre as penalidades e as medidas administrativas. Você que está se preparando para a segunda etapa, volta o vídeo, pausa o vídeo, pega papel e caneta e anote as medidas administrativas e as penalidades. Penalidades. Letra A, retenção do veículo. Parar o veículo é uma medida administrativa feita pelo agente de trânsito, pelo policial. Letra B, recolhimento da CNH. Se a CNH tiver vencida há mais de 30 dias, tiver inautenticidade, se o agente de trânsito não conseguir ler o nome do proprietário, do dono da carteira, se ele não conseguir ler a data de nascimento, CPF, o RG, se ele perceber que a carteira de habilitação, a CNH, é falsificado, o que ele vai fazer? Ele vai recolher.
Então, quem recolhe a CNH vencida é o agente de trânsito. Recolhimento é uma medida administrativa. O exercício quer penalidade. Letra C, transbordo do excesso de carga. O transbordo do excesso de carga também é uma medida administrativa aplicada pelo agente de trânsito. De repente, o que acarreta o transbordo do excesso de carga? Quando um veículo de grande porte tem carga além do recomendado, além do que diz na nota, vai ter que retirar o excesso da carga. Essa retirada do excesso leva esse nome, transbordo do excesso de carga. É uma medida administrativa. O exercício quer a penalidade. Lembrando que para fazer o transbordo do excesso de carga, o motorista vai ter que entrar em contato com a empresa e a empresa vai ter que disponibilizar caminhões, tratores, dependendo da carga, mas tem que retirar o excesso. Lembrando que conduzir um veículo de grande porte ou de pequeno porte com excesso de carga é uma infração gravíssima, com perca de 7 pontos e multa de R$ 293. Letra D, cassação da CNH. Resposta certa do exercício número 85. Qual das alternativas abaixo é uma penalidade? Letra D de dado, cassação da CNH. Cassação da CNH é uma penalidade aplicada pela autoridade de trânsito. O que gera a cassação da CNH definitiva? Todo condutor que é autuado dirigindo com a carteira suspensa está cometendo um crime de trânsito. Essa é uma situação que gera a cassação da CNH. Se o condutor também for autuado num artigo que suspende a carteira de habilitação, se ele for reincidente em 12 meses nesse artigo, ele também vai ter a carteira cassada. Por exemplo, ele foi autuado no artigo 173, disputando uma corrida, um racha por espírito de emulação. Beleza, ele teve a carteira suspensa. Teve uma multa multiplicada por 10, quase R$3.000 o valor da multa, 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir. No mesmo tempo, antes dessa multa completar 1 ano, relembrando que toda infração de trânsito, toda multa, toda a pontuação na carteira, quando ela completa 1 ano, quando ela completa aniversário, ela é extinta. Mas se antes dessa multa do racha, artigo 173, disputar corrida por estímulo de emulação, se ele for autuado novamente antes dessa completar 1 ano, ele vai ter a carteira cassada. Artigo 144. Outro exemplo de crime de trânsito. A pessoa que organiza o racha, ele promove na via um racha, ele está infringindo o artigo 174. Ele vai ter a carteira suspensa, ele pode ser preso. Se ele for autuado novamente antes dessa multa completar 1 ano, ele terá a CNH cassada. Esse tempo de cassação já caiu em prova de legislação. Por quanto tempo se dá a cassação da CNH? 2 anos, 24 meses. O condutor que teve a carteira cassada, ele tem que ficar 2 anos sem dirigir. No final de 2 anos, ele tem que se matricular numa autoescola para fazer o RG, para fazer a matrícula dele. Por quê? Quando é gerado a cassação, ele vai ter que reabilitar-se. Então tem que marcar o exame de vista, o psicotécnico. Ele precisa fazer uma prova no Ciretran ou Detran de 30 perguntas, podendo errar 9. Ele tem que acertar 70% da prova, equivale a 21 questões. E ele vai ter que alugar o veículo da categoria de habilitação que ele tinha, que foi cassada,
né? Se ele tem categoria A e B, ele vai ter que alugar a moto da autoescola e o carro da autoescola. Se ele tem a categoria A, ele vai ter, ou a E, ele vai ter que alugar a moto da autoescola e o caminhão, para daí então fazer o exame e ter a carteira devolvida. Lembrando então, a CNH será cassada quando o condutor for flagrado dirigindo com a carteira suspensa ou quando ele cometer o mesmo artigo 2 vezes, que suspende a carteira de habilitação antes dela completar 1 ano. Resposta certa no exercício número 85, letra D, cassação da CNH. Agora com os senhores, voltando aqui à revisão, relembrando, no YouTube, hashtag Prof. Ronald Scremin, vários vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. Para você que é inscrito no canal, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho para que chegue novos vídeos, novas notificações. Deixe o like e compartilha. Não esqueça de comentar, dar a sua opinião. Valeu! Voltando aqui, exercício 86, assinale a alternativa falsa. Falsa. Cuidado com a ansiedade. Falsa, não vai colocar verdadeira. Lá, letra A. Cassação da CNH é uma penalidade? Sim, é uma penalidade. O exercício que é a falsa. Letra B. Quem aplica a multa é a autoridade de trânsito? Sim, é a autoridade de trânsito. O exercício que é a falsa. Letra C. Remoção do veículo é uma penalidade? Não. Remoção do veículo não é uma penalidade. Resposta certa do exercício 86, a falsa. Letra C. Remoção do veículo não é uma penalidade. Remoção do veículo é uma medida administrativa. Vamos relembrar, quem é que aplica a penalidade? É a autoridade de trânsito, que está lá no escritório, dentro do Detran, no ar-condicionado, protegido do sol, protegido da chuva. Então, a autoridade de trânsito. E quem é que remove o veículo? Remoção do veículo. Se ele está estacionado na calçada, vai ter a remoção. Se ele está estacionado a mais de 50 centímetros do meio-fio, até quantos centímetros do meio-fio pode estacionar? Até 50 centímetros. Se tiver mais de 50 centímetros, o veículo será removido. Se estiver estacionado a menos de 5 metros da esquina, é proibido estacionar a menos de 5 metros da esquina. O veículo será removido. Se estiver estacionado na frente de um hidrante, o veículo será removido. Se estiver estacionado em frente a rebaixamento de calçada, meio-fio, entrada e saída de garagens, meio-fio rebaixado, vai ter a remoção do veículo. Vou abrir um parênteses para falar para os senhores. Já perguntaram para mim, se for a minha casa, eu posso estacionar o veículo no sentido da rua, na frente do portão da minha casa, na frente do meio-fio, na rua? Não, não pode. Não diz no artigo, não diz no Código de Trânsito Brasileiro que o proprietário do carro, sendo o dono da casa, poderá estacionar na frente de guia rebaixada. Não. Se estiver estacionado na frente da tua casa, em frente guia rebaixada, entrada e saída da tua garagem, o agente fiscalizador ele só vai notificar a placa, vai anotar a placa e a multa vai chegar na sua residência. É proibido estacionar. Então vai ter a remoção do veículo por estar estacionado ali na guia rebaixada. Estacionar no ponto de parada. Popular ponto de ônibus, não pode. Qual é a diferença de parar e estacionar? Parada é para embarque e desembarque de passageiros. Estacionamento é todo o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros.
Então, estacionar no ponto de parada é infração média e proibido. Vai ter a remoção do veículo. Qual é o único estacionamento que não tem remoção do veículo? É quando o veículo está estacionado na contramão. Por que não tem remoção do veículo? Porque o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, entende que não traz riscos à segurança de ninguém. Está estacionado em local permitido, porém na contramão. E também traz todo um transtorno para o local. O condutor que estaciona na contramão, imagina só, o agente que vai rebocar o veículo, ele vai ter que posicionar o caminhão do guincho na contramão. Ele vai ter que parar o trânsito, né? E se de repente tiver um veículo estacionado na frente ou atrás desse que está na contramão, o agente vai ter que esperar os proprietários desses veículos para daí então rebocar. Então, por isso, o único estacionamento irregular que não tem a remoção do veículo é quando está estacionado na contramão. Se cair na tua prova, verdadeiro ou falso, qualquer estacionamento irregular acarreta a remoção do veículo? Essa é uma afirmativa falsa. Se tiver estacionado na contramão, não tem remoção do veículo. Voltando aqui para o exercício 86. Assinale a alternativa falsa. Cassação da CNH é uma penalidade, então é verdadeira. Letra B, quem aplica a multa é a autoridade de trânsito, verdadeira. O exercício que é a falsa. Letra C, remoção do veículo é uma penalidade? Não é uma penalidade. Remoção do veículo é uma medida administrativa. Letra D, cassação da PPD é uma penalidade? Sim, cassação da PPD é uma penalidade. O que cassa a provisória? Permissão para dirigir. Todo permissionário, né, toda pessoa que tenha permissão para dirigir, que cometer uma infração grave, uma gravíssima ou duas médias, terá a cassação da PPD, permissão para dirigir. Quando existe a aplicação dessa penalidade sobre a PPD, a pessoa vai ter que reiniciar todo o processo de habilitação. Nova matrícula, novo registro, vai ter que pagar de novo o exame novamente, as aulas teóricas, as aulas práticas, para ir retirar nova PPD, permissão para dirigir, válida por 12 meses em todo o território nacional. Exercício 87. Assinale o incorreto. Incorreto, coloquei em maiúsculo, em negrito para você entender. O exercício que é o errado, não vai anotar o certo. O errado lá. Letra A, o recolhimento da PPD, CNH ou CRLV é uma medida administrativa? Sim, é uma medida administrativa. Letra B, remoção do veículo é uma medida administrativa? Sim, remoção do veículo é uma medida administrativa. Letra C, transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa? Sim, verdadeiro, é uma medida administrativa. Letra D, cassação da CNH é uma medida administrativa? Não, cassação da CNH é uma penalidade. Exercício número 88. Assinale a alternativa correta. Correta. Recolhimento da CNH. Penalidade? Não. Recolhimento da CNH não é uma penalidade, é uma medida administrativa. Letra B. Remoção do veículo é uma penalidade? Não é uma penalidade. Remoção do veículo é uma medida administrativa. Letra C, retenção do veículo é uma penalidade? Parar o veículo, quem é que para o veículo? É o agente de trânsito ou é o diretor do DETRAN, a autoridade de trânsito? Não, né? Então, letra C, retenção do veículo é uma penalidade? Não é uma penalidade. Letra D, cassação da CNH. Se dá por 2 anos, 24 meses? Sim. Todo condutor no Brasil
que teve a CNH definitiva cassada só poderá retirar novamente depois de 2 anos, 24 meses. Fazer a reabilitação. Exame de vista, psicotécnico, prova teórica no Ciretran ou Detran e o exame prático. Só isso. Exame de vista, psicotécnico, aula teórica no Detran ou Ciretran e o exame prático para ir ter a carteira novamente. Ele não pode ser flagrado dirigindo com a carteira cassada, senão ele será preso e essa cassação ela pode durar por 4 anos, dobrar o tempo de cassação. Exercício 89. O que gera a medida administrativa transbordo do excesso de carga? Letra A, carga bem armazenada no compartimento? Não. Se ela estiver bem armazenada, ela vai estar adequada. Letra A, não. Letra B, carga com peso bruto total correto com o PPD, PBT, peso bruto total correto. Se tiver com o peso correto, não vai gerar penalidade, não vai gerar medida administrativa, infração de trânsito, está correto, está normal. Letra C, transportar carga em excesso. Sim, todo veículo de grande porte ou pequeno porte que for autuado em via pública transportando carga, além do recomendado pelo Conselho Nacional, pelo que tem na nota, pela capacidade do veículo, além de estar cometendo uma infração gravíssima, vai ser aplicado a ele o transbordo do excesso de carga. O que seria esse transbordo do excesso de carga? No exercício anterior, um dos exercícios, não lembro se foi 87, 86, falei sobre isso, quando o veículo de grande porte tem muita carga, vai ter que tirar o excesso da carga. Esse é o transbordo do excesso de carga aplicado, uma medida administrativa aplicado pelo agente. Para retirar o excesso, de repente vai ter que ter um caminhão, tratores, o pessoal trabalhando, a pá, para retirar o excesso. Então, no exercício 89, o que gera a medida administrativa transbordo do excesso de carga? Letra C, transportar carga em excesso. Letra D, conhecimento da carga pelo motorista? Não. Lembrando para você que trabalha com veículo de grande porte, é um profissional do trânsito, você tem que conhecer a carga que você está transportando. Né? Tem carga viva, tem carga que precisa de alta temperatura, baixa temperatura. Você precisa você precisa conhecer. Se houver uma avaria com essa carga, você tem que saber o que fazer. Se você não souber o que fazer, também pode atrapalhar o seu trajeto, né, o seu trabalho. Então, conheça a carga que você está transportando. Último exercício desses vídeos, dessa videoaula de revisão. Exercício 90. Qual das alternativas abaixo é uma penalidade administrativa? Letra A, advertência por escrito. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. Letra D, recolhimento da CNH. A única penalidade administrativa que nós temos no artigo 256 é a advertência por escrito. Quando será gerada a advertência por escrito? Todo condutor que for autuado em uma infração leve ou em uma média, se nos últimos 12 meses ele não tiver nenhuma pontuação negativa na carteira, será gerada automaticamente essa advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade, mas é administrativa. Retenção do veículo, remoção do veículo e recolhimento da CNH, medidas administrativas. Só medidas
administrativas. Resposta certa do exercício número 90. Qual das alternativas abaixo é uma penalidade administrativa? Letra A. Advertência por escrito. Para você que é inscrito no canal, finalizando aqui, boa sorte na tua prova. Você que está se preparando, finalizou o curso teórico, compartilhe os vídeos do canal, estude para a tua prova. Espero em breve vê-los na prática e habilitados. Obrigado pela sua atenção. As pessoas que contribuíram para eu filmar esse vídeo aqui hoje, né, minha esposa, minha filha, Maria Eduarda e Rosélia. Estamos juntos. Boa sorte, pessoal. De Paranaguá pro mundo! Valeu! Ative o sininho.